tudo bem? Então aqui nós estamos com mais uma questão da apostila 4 de vocês, na parte de hidrodinâmica, o capítulo 18, tá bom? Então, na página 274, na questão 1, diz o seguinte: observe o esquema de um tanque com um orifício. Sabe-se que no tanque, mostrado na figura, a área do espelho d'água, que é A1, é maior que a área do furo, chamada de A2. Sabendo que o furo está localizado a 5 metros do espelho d'água, e considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade de saída do feixe de água. É para considerar que a pressão medida no espelho d'água e no furo são iguais. Então só uma observação. Gente, esse assunto trata-se da parte de estudos de hidrodinâmica. E para nós podermos chegar até um equacionamento para a solução desse problema, a gente tem que pensar no princípio de Bernoulli, né? E Bernoulli ele apresentou uma equação que descreve como que um fluido se comporta com base em variáveis de pressão, densidade, altura e velocidade do fluido nesse meio, tá? Então, é o seguinte, aqui nessa figura, né, a gente consegue observar que os pontos 1 e 2 estão em diferentes níveis dessa tubulação, diferentes alturas. Em cada um deles, né, existe uma determinada pressão, que a gente pode chamar de P1 e P2. Também, cada um desses pontos tem uma determinada altura em relação ao nível de referência, que a gente chama ali nessa plataforma fixa aqui, tudo bem? E também os pontos 1 e 2, eles têm diferentes velocidades de escoamento do fluido, tá? Além disso, a gente pode se considerar que a densidade do fluido ela é constante por todo o fluido. Ou seja, nos pontos 1 e 2, a gente vai estar com o mesmo fluido, logo a gente vai ter a mesma densidade de fluido, tudo bem? E também a gente considera que todo o sistema está sob a aceleração da gravidade, que aí vai chamar de G, tá bom? Então Bernoulli ele conseguiu chegar na seguinte equação, também é conhecida como princípio de Bernoulli, que relaciona essas grandezas, né, da pressão, da altura, das velocidades, né, da densidade, e a equação é a seguinte. Então a equação de Bernoulli, você tem esses termos, né, onde P1 e P2 são as pressões em Pascal, D é a densidade do fluido que está dentro da tubulação, tá? E essa densidade é dada no Sistema Internacional em quilogramas por metro cúbico. G é a aceleração da gravidade, em metros por segundo ao quadrado. Alturas, sem problemas. V1 e V2, faltou o índice 2 aqui, são as velocidades do fluido em metro por segundo. H1 e H2 são as alturas das referências, né? E essa equação ela foi deduzida, né, com base nas leis de Newton da conservação da energia mecânica, tá bom? Bom, a gente pode também estabelecer, em termos de equação, que pode estabelecer o seguinte: esse termo aqui, P1 mais dgH1, é a pressão estática do fluido, e este termo, dV1 ao quadrado sobre 2, ou dV ao quadrado sobre 2, é a pressão dinâmica, que é a energia cinética, né, por unidade de volume do fluido, tá? Então, tudo bem. A gente pode considerar o seguinte: se o fluido estiver parado, né, as velocidades sendo zero, esses termos aqui da velocidade, eles deixam de estar na equação. E se o fluido, né, nós tivermos também o ponto de referência em relação à altura, tiver a mesma altura, a gente também perde o segundo termo da equação. E se estiverem na mesma altura, esses termos se anulam. Tudo bem? Então, legal. A partir daí, a gente vai chegar no que pede a nossa questão, né, que é um escoamento de fluidos por orifícios, tá? E aí a gente chega
num outro teorema que é chamado Teorema de Torricelli. Esses nomes são menos importantes. O importante é nós sabermos lidar com as equações, tá bom? E o Teorema de Torricelli, ele diz o seguinte: se a gente considerar que a pressão no ponto 1 e no ponto 2 equivalem à mesma pressão que é a pressão atmosférica, então aqui no ponto 2 também, pressão no ponto 2 é igual à atmosférica, então o P1 e o P2 são iguais. Então se eu passar para um lado, a gente vai subtrair. Então essas pressões elas deixam de estar na equação, não é verdade? Então a gente pode continuar essa equação escrevendo e desenvolvendo da seguinte forma. Certo? E se a gente considerar que essa face superior aqui, o escoamento que vai acontecer no ponto 2, essa face superior, ela vai descer muito lentamente, a gente pode considerar que a velocidade no ponto 1 ela é praticamente zero. Então esse termo todo ele deixa de existir. Então, continuando o desenvolvimento da equação, fica o seguinte. Certo? Eu passei esse termo para o lado de lá da equação, ele ficou negativo. Então, considerei dv2 ao quadrado sobre 2 igual dgh1 menos dgh2. E aí eu tenho os termos da densidade nos três. E aí eu posso simplificar. Então, a velocidade de escoamento que nós vamos ter lá no ponto 2 será V igual a 2, a raiz, né, quadrada, de 2 vezes G H1 menos H2. E se você olhar para H1 menos H2, é a própria diferença entre os níveis 1 e 2. Então, V igual a raiz de 2GH. A velocidade de escoamento lá no ponto 2. Nós vamos utilizar esse princípio para resolver a questão. Então, voltando aqui à questão, baseado no que a gente acabou de ver, nós vimos que a velocidade de escoamento no ponto 2 será a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes h, onde h é a diferença entre os níveis 1 e 2. Tudo bem? Então a velocidade de escoamento no ponto 2 será simplesmente 2 vezes a gravidade ele pede para considerar como 10 e o h ele pede para considerar como 5. Então a velocidade de escoamento no ponto 2 será a raiz de 100, que dá 10 metros por segundo. Tudo bem? Isso porque ele pediu para considerar que a pressão medida no espelho d'água e no furo são iguais. Por isso que a gente cancelou as pressões 1 e 2, como a gente fez na dedução. Tá bom?